Olha, a gente destaca aqui, eu conversei há algumas semanas com o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e ele me falou que não gostaria de voltar até o Brasil, mas disse que sofre, segundo ele, uma perseguição pelo Supremo Tribunal Federal e que não conta com apoio, né, do partido. Isso porque o partido deveria investir mais na presença dele lá, até com eleitores brasileiros para fazer campanha em relação à retirada de título de eleitor, etc. Agora, Juliana, nos bastidores há uma informação de que o Partido Liberal teme uma retaliação do Supremo Tribunal Federal se ajudar o deputado Eduardo Bolsonaro. É isso, partido, num primeiro momento, temia o tarifaço, né, porque isso ia diretamente em setores importantes da sociedade que queriam fazer pressão contra o partido. E agora, Leandro, tem uma ideia ali dentro do Partido Liberal de que Eduardo Bolsonaro não deve recuar dessa estratégia que ele está tocando, uma atuação pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fora do Brasil. E o entendimento é que essa continuidade dessa estratégia pode fazer com que o judiciário brasileiro tome atitudes e medidas contra o PL, o Partido Liberal. A gente sabe que lá atrás, durante ali as apurações da Polícia Federal sobre a trama golpista, o PL chegou a ser um dos alvos da investigação por supostamente financiar atitudes dentro da trama golpista, como, por exemplo, aquela questão de descredibilizar as urnas eletrônicas. Esse indiciamento foi feito pela Polícia Federal, não andou contra, por exemplo, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, mas tem um entendimento do PL de que eles poderiam sofrer outras punições do judiciário por conta da atuação de Eduardo Bolsonaro, que vai de multas a medidas mais extremas. E afetando, pensando em multas, né, o caixa do partido, está falando do fundo ali reservado para as eleições, isso poderia acabar afetando também o planejamento da legenda para as eleições de 2026. A gente sabe que Bolsonaro foi condenado, tem ali uma dúvida em relação a como vão ficar os bolsonaristas nessas eleições, mas tem um planejamento amplo do PL em relação à ampliação dos postos, né? Pensando na Câmara dos Deputados, no próprio Senado Federal, ampliação de poder do partido ainda ali com o legado bolsonarista. Então tem essa preocupação ampliada do PL de ser alvo do judiciário brasileiro por conta da atuação de Eduardo Bolsonaro. Eu só coloco mais um ponto que eu apurei aqui com o Leandro, que é o seguinte: eles tinham uma expectativa, tem ainda uma expectativa sobre uma eventual resposta ali do encontro que teve Sóstenes Cavalcante, líder da legenda na Câmara, com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Sóstenes foi agir ali como um bombeiro na tentativa de amenizar justamente essa atuação de Eduardo Bolsonaro, mas aí a gente tem alguns pontos aí em relação a isso, como um não recuo, né, Leandro, de Eduardo Bolsonaro sobre essa tratativa. E vale destacar também que dentro do próprio PL, do Partido Liberal, há pessoas que pensam dessa forma, um receio de uma retaliação do Supremo Tribunal Federal, se houver uma ajuda por parte da legenda ao deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E há também deputados parlamentares lá dentro do PL que falam o seguinte: ora, se o partido está com receio de fazer essa ajuda, qual a função do partido então? Nesse cenário, né? Continuar um partido ter receio de uma decisão da justiça, isso é normal? Eu escutei também vários questionamentos em relação a isso. Agora, Juliana, sobre esse encontro lá com o Sóstenes Cavalcante, qual foi o resultado dessa reunião? Então, Leandro, quem está a par desse encontro diz o seguinte: olha, foi ali Sóstenes agir como esse bombeiro na tentativa de amenizar, fazer Eduardo Bolsonaro recuar de alguma forma, mas é difícil com que ele dê um aceno positivo para isso ainda não aconteceu. O entendimento é que Eduardo Bolsonaro já chegou até aqui, está comemorando inclusive sanções, a lei Magnitsky contra autoridades, a gente teve no início da semana sanções que envolvem inclusive familiares do ministro Alexandre de Moraes, e não vai voltar atrás. Ainda que tenha tido aquele aceno nessa semana de Trump ao presidente Lula, isso não vai acontecer. Até porque, o que eles dizem ainda não houve esse encontro de fato entre os dois, presidente brasileiro e presidente americano. É preciso entender se isso não vai ser ali, de alguma forma, ruim, na verdade, em vez de ser positivo para o Brasil. Então, não tem nenhuma intenção.
tem na legenda quem entenda esse movimento de Eduardo Bolsonaro como positivo, que ele continue fazendo essas tratativas lá, atuando, é investigado por isso aqui no Brasil, mas que continue atuando enquanto a gente tenta, o entendimento de alguns integrantes do PL, resolver a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no que seja possível aqui dentro do Brasil. Então, o entendimento basicamente é o seguinte: olha, Eduardo não vai recuar, vai continuar fazendo esse movimento fora do Brasil, ainda que isso possa de alguma forma afetar as negociações pela anistia. O PL da anistia é aquele que está sendo articulado ali dentro do Congresso Nacional. Tudo para mostrar, né, Leandro, que existe sempre uma divisão dentro do PL, dentro dos bolsonaristas, sobre as melhores estratégias ali para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem gente que acredita que Eduardo precisa continuar nessa atuação, ainda que seja investigado, enfim, condenado pela justiça brasileira. E tem gente que acredita que é preciso encontrar outras saídas para Jair Bolsonaro que não sejam a anistia, como, por exemplo, a redução da pena pela trama golpista.